Olá, meus queridos e amados, a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui para gravar para você mais uma pré-aula, desta vez a lição de número 4, que vem com o título O Trabalho e Atributos do Ganhador de Almas. Essa é a lição do dia 24 de julho de 2016 e para nós é um privilégio muito grande estar compartilhando com você mais esta videoaula. E eu quero te agradecer, você que está inscrito no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, que vai nos ajudar muito o nosso canal a crescer. Nós precisamos do seu apoio, da sua ajuda, da sua participação ativa no nosso trabalho. Vamos então ao nosso texto áureo. Ele está dizendo assim: mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. E a verdade prática está nos dizendo o seguinte: a missão do evangelista é falar de Cristo a todos, em todo tempo e lugar, por todos os meios possíveis. Graças a Deus. Então nós podemos usar todos os meios para falar do amor de Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos, no capítulo 8, versículos 26 ao 40. Então, meus queridos, essa é mais uma lição muito importante que vem falando sobre os atributos, sobre o trabalho do ganhador de almas, aquele que realmente é o evangelista da obra do Senhor. Então, meu caro professor, já na introdução dessa aula, nós devemos procurar enfatizar que todo crente, todo cristão tem como tarefa suprema evangelizar e ganhar pessoas para Cristo. Porém, nessa lição de hoje, nós vamos tratar a respeito do dom de evangelista. Esse é um dom ministerial, que o apóstolo Paulo relata também aos Efésios, e é outorgado à igreja pelo nosso Senhor Jesus. E os que recebem esse dom são de fato, impulsionados pelo Espírito Santo a proclamar a salvação. Paulo, quando escreveu aos Efésios, como estávamos citando, no capítulo 4, no verso 11, ele apresenta o dom de evangelista como sendo o segundo ministério mais importante. Dentro das importâncias ministeriais, o dom de evangelista está em segundo lugar. Então, isso é muito importante a gente saber disso, para que possamos, como evangelistas, despertar para essa atividade ministerial, para esse dom tão importante dado à igreja. E atualmente, diante da iminente volta de Jesus, a igreja necessita muito de evangelistas. Pessoas comissionadas por Deus para anunciar o evangelho aos que estão perdidos, longe de Deus. Então, meus amados, nós precisamos mobilizar a igreja, os nossos alunos da escola dominical, orar com eles para que Deus levante evangelistas na nossa igreja, para que Deus levante evangelistas para anunciar esse evangelho salvífico às pessoas necessitadas. Por que, meus queridos? Porque ganhar almas é a tarefa de todo discípulo de Cristo. Então, nesse sentido, nós somos evangelistas, você e eu, mesmo já sendo pastores, mesmo sendo presbítero, diácono, qualquer um que é membro do corpo de Cristo é evangelista. Nós somos evangelistas. Então isso significa que tanto pastor quanto ovelhas têm o dever de anunciar a todos, em todo o tempo, o evangelho que salva, liberta, redime e transforma plenamente a vida do pecador sem Deus. No entanto, não podemos esquecer aquele obreiro
né, que é chamado por Deus e ordenado pela igreja para exercer o ministério evangelístico, e que muitos estão parados apenas usando o púlpito da igreja e aí uma cadeira ali como uma posição eclesiástica, né? Nós precisamos desse despertamento, né? Nesse caso específico desse evangelista, ele não pode ser um ganhador de almas eventual. Ele tem que ser alguém que proclama o evangelho de forma concentrada, metódica, com objetivos bem definidos, todos os dias, ou seja, de forma sistemática. Então, vamos analisar nessa lição quem é esse homem chamado por Deus, quem é esse evangelista, né, ganhador de almas. Como diz o nosso primeiro tópico, evangelista, ganhador de almas. Meus queridos, se a nossa missão principal é ganhar almas, é inadmissível uma igreja desprovida de evangelistas. Não podemos aceitar que na nossa igreja não tenha esses evangelistas. Sem esse ministério, a igreja definha, ela perde a sua mais preciosa razão de ser, ela perde a sua característica, ela vai perder a sua característica de corpo de Cristo. Então, esse ministério é fundamental para a igreja do Senhor, que quer se manter viva, quer se manter crescente e quer se manter fazendo a vontade do Senhor. A definição dessa palavra evangelista, ela é originária do termo grego euangelistes, e define o obreiro vocacionado por Deus através do Espírito Santo e confiado à igreja por Cristo. Isto visando a proclamação extraordinária das boas novas de salvação. Por que extraordinária? Porque aquela pregação ordinária, né, no templo, aquela pregação ali, não é a função do evangelista. A função do evangelista é ir mais além, é ir buscar as almas perdidas. Conforme está em Efésios, no capítulo 4, o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, cada dom ministerial visando o aperfeiçoamento. Então esse evangelista é para essa função específica, né? Vejamos aqui, o evangelista no Antigo Testamento. A palavra hebraica que designa o portador de boas novas é bazar, que entre outras coisas significa mensageiro e pregador. Em hebraico, a palavra evangelho é bessorá, que também significa boas notícias. É o mesmo exemplo da sua congênere na língua grega, que significa boas novas. Então, meus amados, o evangelista é o portador das boas novas do Senhor. É aquele responsável por levar essa boa notícia àqueles que estão necessitando de ouvir esta boa notícia. Agora, o evangelista em o Novo Testamento. Meus queridos, na igreja primitiva, o primeiro discípulo de Cristo a receber o título de evangelista foi o diácono Filipe, né? Está em Atos, no capítulo 21, o versículo 8. No entanto, conforme nós podemos observar, por todo o livro de Atos, a igreja agia e reagia evangelisticamente. Haja visto a dispersão dos crentes de Jerusalém, por onde eles passavam, eles anunciavam as boas novas do reino de Deus. Eles estavam pregando. Onde eles chegavam, aqui nós temos uma referência em Atos, no capítulo 8, verso 4, que por onde eles passavam, eles estavam anunciando as boas novas do reino de Deus. Isso é muito importante, porque se queremos seguir o exemplo da igreja primitiva, temos que pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelista na era cristã, o evangelista hoje também. A história da igreja, meus amados, mostra que em todos os reavivamentos, o Espírito Santo destaca a evangelização como o principal evento da igreja. Então, nós observamos na história, nós temos homens muito importantes, né, como John Wesley, como Daniel Berg, Gunnar Wingre, que vieram para o Brasil, Bernard Johnson. Então, vamos, meus amados,
orar para que o Senhor continue despertando a igreja para um novo avanço evangelístico. Porque esses homens que nós citamos aqui, todos eles, na sua época, a igreja teve um crescimento, teve um avanço muito grande. E hoje, muitas vezes, nós vemos a obra de Deus parando. E isso nós observamos que é por falta desses homens que se disponham a serem os verdadeiros evangelistas da obra do Senhor. Então, no Novo Testamento, evangelistas eram homens de Deus, realmente capacitados e comissionados por Deus para anunciar o Evangelho, essas boas novas de salvação aos perdidos e ajudar, estabelecer uma nova igreja, numa nova localidade, e continuar proclamando esse Evangelho. Então essa pessoa reúne em si, essa ofertas de salvação às pessoas, trazida pelo Espírito Santo, e no poder de Deus. No poder de Deus, o poder de Deus, do Espírito Santo, na vida da pessoa, é que o leva a ser esse diferencial. Por exemplo, Filipe, o evangelista, de Atos capítulo 21, claramente retrata a obra desse ministério de evangelista, segundo o padrão do Novo Testamento. Ele pregou o Evangelho e as pessoas eram transformadas, as pessoas eram batizadas em água, os sinais aconteciam, as maravilhas, havia libertação de espíritos malignos e os sinais estavam sempre presentes na vida de Filipe, nas suas pregações, e os convertidos recebiam com plenitude a ação poderosa do Espírito Santo. Então, meus amados, o evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja. A igreja que deixar de apoiar e promover o ministério de evangelista cessará de ganhar convertidos segundo o desejo de Deus. Tornar-se uma igreja estática, indiferente à obra missionária. Uma igreja que não se desenvolve, que não cresce, mas a igreja que reconhece o dom espiritual, ministerial de evangelista, tem amor intenso pelos perdidos e continuará proclamando a mensagem de salvação com poder convincente e redentor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus por isso. Aqui nós temos um outro ponto importante, no nosso segundo tópico, que vem com o título Os Atributos de um Evangelista. Quais são esses atributos do evangelista? O obreiro, meus amados, chamado ao ministério evangelístico, desses obreiros, requer os seguintes atributos: amor às almas perdidas, conhecimento da palavra de Deus, espiritualidade e plena responsabilidade. Então, esse obreiro precisa ter esses atributos para ser realmente esse homem de Deus. Primeiro ponto, amor às almas. O apóstolo Paulo tinha um amor tão grande pelas almas que ele sentia, ele chegava a dizer que sentia dores intensas, como se estivesse a dar à luz a filhos. Essa é a comparação do apóstolo Paulo. Por essa razão ele afirmou que não poderia deixar de anunciar o Evangelho. Meus amados, é uma preciosidade o dom dessa pessoa que se apaixona pelas almas, que realmente quer se dedicar a buscar as almas perdidas para o reino de Deus. Então foi esse amor que constrangeu Filipe a evangelizar Samaria e dirigir ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, falar com o etíope e assim continuar levando a palavra até chegar em Cesareia, onde era a sua residência. Então, o evangelista nada é e nada fará sem o amor às almas perdidas. O evangelista precisa amar intensamente as almas perdidas. Quando ele ama, de imediato ele se entrega em favor dos necessitados, dos que estão caminhando para o inferno. E aí começa
buscá-los, trazê-los para a presença de Deus. E isso só se faz por amor às pessoas que estão perdidas. Outro ponto importante, conhecimento da palavra de Deus. Conhecendo profundamente a palavra de Deus, Filipe soube como conduzir a Cristo, o mordomo-mor de Candace, que de volta à Etiópia vinha lendo o profeta Isaías. Se Filipe não tivesse conhecimento da palavra de Deus, ele poderia ter explicado àquele mordomo aquele sentido da palavra, o que significava aquele texto que ele estava lendo. Ele já chegou interpelando o eunuco, já perguntando: você está entendendo? Se você não está entendendo, eu estou aqui pronto para explicar. E hoje, muitas vezes, muitos homens já separados para o ministério, não estão valorizando a sua posição como obreiros, não estudam, não se preparam, não se dedicam a pesquisar, a adquirir livros, a frequentar um curso teológico, a aprender mais da palavra de Deus, para serem eficientes nas abordagens às pessoas que não estão entendendo o que leem. Filipe foi tão eficiente, ele chegou, e abriu a boca e começou na escritura onde o eunuco estava lendo. Então, meus queridos, o anúncio do Evangelho de Cristo exige do evangelista um perfeito manejo da palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, há uma recomendação que serve para todos nós, que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. Além disso, esteja preparado com mansidão e temor para apresentar a razão da esperança que há na sua vida. 1 Pedro 3, verso 15. Essa esperança que há em nossa vida, nós temos que responder a razão dela com mansidão. Devemos ser bem explícitos às pessoas. As pessoas precisam entender as nossas colocações, as nossas explicações. O terceiro ponto aqui, espiritualidade plena. O batismo com o Espírito Santo é indispensável ao exercício eficaz do ministério evangelístico. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Para ser evangelista, precisa receber o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. E por essa razão, teve um ministério pontilhado de milagres e atos extraordinários do Espírito. Deus quer marcar a sua vida, Deus quer marcar a minha vida com sinais e prodígios, mas para isso precisamos estar cheios do Espírito Santo. Quem evangeliza não se contenta com uma vida espiritual medíocre, mas busca o poder do alto para proclamar a todos e em todo tempo e lugar que Jesus é a única solução para os perdidos pecadores. Precisamos nos dispor, precisamos buscar a unção de Deus, precisamos buscar o poder de Deus. E o quarto ponto, disponibilidade. Embora fosse casado, o evangelista Filipe estava sempre disponível a cumprir com excelência o seu ministério. Em Atos, no capítulo 8, encontramos-no em 4 lugares diferentes. Ele estava em Samaria, depois em Gaza, depois em Azoto e depois em Cesareia. Ele era casado e nem por isso descuidou da sua família, descuidou da obra de Deus. Ele soube dispensar tempo para cada coisa. Tanto é que a sua família era uma família bem preparada, bem alicerçada na palavra de Deus, bem orientada, segundo a palavra de Deus aqui em Atos, no capítulo 21, versículos 8 e 9, ele tinha 4 filhas que eram profetisas. Então Filipe evangelizava tanto pessoal quanto coletivamente, era um obreiro completo, ele cuidava da sua casa, tinha a
a sua família sobre a palavra de Deus, a palavra que ele pregava, ele ensinava em casa, dava a instrução do Senhor para a sua família também. Então, o evangelista precisa ter esses atributos que são indispensáveis. É imprescindível que o evangelista tenha esses atributos. Primeiro, amor às almas. Segundo, conhecimento da palavra de Deus. Terceiro, espiritualidade plena. Quarto, disponibilidade. Quinto, fé. Sexto, perseverança. E sétimo, ser chamado por Deus. Não basta querer ser evangelista. O evangelista precisa ser um homem chamado por Deus, chamado para a obra do Senhor. Não é uma posição comprada por amizade, comprada por dinheiro, não. É uma posição que é um chamado direto de Deus, não são do Espírito Santo. Vejamos agora aqui o trabalho de um evangelista. O trabalho básico de um evangelista consiste na proclamação do evangelho, na apologia da fé cristã e na integração plena do novo convertido. Então, o evangelista, ele tem o seu trabalho básico, que além de proclamar o evangelho, fazer essa apologia à fé cristã, ele precisa integrar de forma plena o novo crente à igreja. Deixá-lo fazendo parte ativa dos trabalhos do Senhor. Então, a proclamação do evangelho, o trabalho prioritário e intransferível do evangelista, como nós já enfatizamos, é pregar a Cristo a todos em todo tempo e lugar. Então, por esse motivo, não deve ele perder-se em burocracias inúteis e paralisantes. Ele deve se dedicar àquilo que é o principal, que é proclamar o evangelho. No entanto, ele deve se preocupar com essa integração do novo convertido. Em outras palavras, o evangelista, ele tem que fazer de fato o trabalho do evangelista, como Paulo fala em 2 Timóteo 4, 5. Ele tem que fazer o trabalho do evangelista. Quem for chamado ao ministério evangelístico deve permanecer fiel à sua vocação. Nós devemos, cada um, valorizar aquilo a que Deus o chamou para fazer. Para que o corpo de Cristo na terra seja completo, cada membro tem que fazer a sua função. E a questão da apologia da fé, a proclamação do evangelho, compreende a apologia à fé cristã. O verdadeiro evangelista deve estar sempre preparado com o objetivo de defender a fé cristã, diante de qualquer situação, diante de qualquer circunstância. Tanto é que nesta revista, nós temos lições que vêm nos falando da evangelização de grupos religiosos, a evangelização da família, e diversas formas de evangelização. E para isso é preciso ser um verdadeiro apologista, saber realmente o que está falando, saber defender a razão da esperança que há na sua vida. Então, os últimos capítulos de Atos mostram como Paulo, além de anunciar a Cristo, soube como defender a esperança evangélica diante das autoridades judaicas e romanas. Paulo tinha esse preparo, Paulo tinha esse cuidado de responder de forma clara, concisa, firme, diante de todas aquelas pessoas que buscavam uma resposta. Nós podemos observar que um destaque nessa questão de Paulo, no Areópago de Atenas, aquele discurso deixou marcado, porque ele defendeu ali, com muita intensidade, de uma forma muito contundente realmente, a sua pregação, o evangelho que ele pregava. Então, meus amados, não se furte ao seu dever de apresentar a apologia da fé cristã. E para isso, é preciso que estude, é preciso que se prepare e também que confie na presença do Espírito Santo. Não vá pensando que só os seus diplomas, os seus cursos teológicos, filosóficos,
vão lhe dar toda a base para você ser um excelente evangelista, que não darão. O que precisa também é a presença atuante do Espírito Santo na sua vida, para que a obra de Deus seja realmente realizada como deve ser. E o terceiro ponto aqui, muito importante, é a integração do novo convertido. Embora o evangelista não tenha responsabilidades pastorais efetivas, ou seja, ele não é o pastor da igreja, mas ele não pode descuidar da integração plena do novo convertido, como já citamos agora um pouquinho antes, porém sem detalharmos, mas ele não pode descuidar dessa integração do novo convertido. Cada alma que ele ganha para o Senhor, ele precisa deixar incorporada também a igreja visível. Esse é o lado social do novo convertido, que não pode ser ignorado, não pode ser esquecido. Precisamos fazer o discipulado. Assim que ganhar uma alma, trazê-la, instruí-la de perto, acompanhar. Aquele acompanhamento inicial é muito importante para dar estrutura àquela pessoa na presença de Deus. Então, meus amados, o evangelista é um homem chamado a pregar o evangelho em muitos lugares. Essa palavra, como já falamos, ela vem do verbo grego euangelizo, quer dizer, evangelizar, significa boas novas, trazer boas novas a alguém. É uma palavra muito importante. Ela vem de dois termos gregos, que é eu, que quer dizer bom, e angelos, ou seja, então seria anjo bom, o anjo das boas novas. Tanto é que Jesus, lá em Apocalipse, ele chama o pastor da igreja, que tem que fazer a obra do evangelista, Jesus chama ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Cada um ele chamou de anjo, Então nós podemos ver que o evangelista é aquele que está para expressar a bondade de Deus, as coisas boas de Deus, E não interessa a posição da pessoa, o cargo eclesiástico. Filipe foi escolhido como um dos 7 diáconos para cuidar das mesas, para distribuir alimentos, juntamente para ajudar os apóstolos. No entanto, ele se destacou como evangelista, porque ele tinha o chamado direto de Deus. A princípio, ninguém pode estar te vendo para te dar a função de evangelista. Agora você, como membro do corpo de Cristo, tem que executar a função do evangelista. Isso é muito importante. Filipe era diácono, mas ele saiu de Jerusalém para Samaria, foi para Gaza, foi para Azoto e foi para Cesareia, onde ele morava. Ele pregou tendo sucesso nas suas pregações, porque foi impulsionado pelo Espírito Santo. Timóteo era um jovem ministro, um jovem pastor, mas também foi exortado a realizar o trabalho de um evangelista, como Paulo, que estava acompanhando o ministério de Timóteo, como aquela responsabilidade de supervisionar, ele disse: faz a obra do evangelista. Então, é muito importante o obreiro reconhecer que ele precisa fazer esse trabalho do evangelista. Ele precisa ter os atributos dos quais nós falamos aqui. Então nós precisamos nos expor. Vemos que Filipe se destacou como o maior evangelista da igreja primitiva, evangelizando a Judéia, chegou a Samaria, como já citamos, e foi até fazer o círculo e voltar até a sua residência, a sua cidade onde ele residia. Então, portanto, que todos nós façamos com excelência o trabalho de evangelista. A responsabilidade é de todos. Então, proclamemos Cristo a tempo e fora de tempo. Vamos, meus irmãos, despertar, professores, pastores, obreiros, jovens, vamos despertar para a obra de Deus, vamos fazer a obra de evangelista. Há uma necessidade muito grande hoje de homens e mulheres dispostos a pagar o preço, a buscar a presença do Espírito Santo, para que possa o Evangelho ser pregado a toda criatura. Que Deus possa estar te abençoando de uma forma grandiosa. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Clique aí,
curtindo o nosso trabalho, compartilhe, deixe o seu comentário, por favor, no nosso vídeo. Isso é muito importante para o nosso canal. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Amém.